Na aula de hoje nós vamos ver produtos notáveis. Bom, produto é uma multiplicação, né? Uma coisa notável, uma coisa especial. Então, produtos notáveis são produtos especiais, quer dizer, multiplicações especiais. E, portanto, elas têm fórmulas que nos auxiliam a calculá-los. E vamos ver também fatoração. Fatorar é transformar em fator. Fator é um elemento da multiplicação. Então, a fatoração nada mais é do que a volta do produto notável. Bom, vamos lá. Primeiro produto notável que a gente vai ver é o quadrado da soma de dois termos. Bom, aí você poderia estar se perguntando o seguinte: ela acabou de falar que produto é uma multiplicação. Cadê a multiplicação? Bom, a multiplicação está aqui, né? Porque uma potência é uma multiplicação de fatores iguais, né? Então, quando eu escrevo a mais b ao quadrado, isso é a mais b vezes a mais b. Que se eu fizer essa multiplicação aplicando a distributiva, eu vejo que isso acaba resultando em a ao quadrado mais 2ab mais b2. Então, peraí. O quadrado de uma soma é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, primeiro exemplo. X mais raiz de 2 vezes y ao quadrado. Lembrando uma coisa importante, às vezes o aluno comete um erro terrível, que é dizer que o quadrado de uma soma é a soma dos quadrados. E não é, porque o quadrado da soma é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, então voltamos ao exemplo. Isso aqui é o quadrado, vai ser o quadrado do primeiro. Bom, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vai ficar 2 vezes x dá 2x, vezes raiz de 2y, vai ser 2x raiz de 2y, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo vai ser raiz de 2y ao quadrado. Aí vamos resolver isso, né? Então isso aqui vai ficar x ao quadrado mais 2x raiz de 2y, para ficar mais bonitinho, vamos escrever assim, ó, 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2, xy. Então, 2 raiz de 2, xy, mais raiz de 2 elevado ao quadrado vai dar 2. Então, 2y ao quadrado dá y2. Portanto, x mais raiz de 2, y ao quadrado deu x2, mais 2 raiz de 2, xy, mais 2y2. Outro exemplo, 2e mais 1,2 ao quadrado. Mesma coisa, isso aqui tem que ficar no sangue, essa fórmula. Essa fórmula é super importante, a gente vai usá-la direto. Então, vai ser o quadrado do primeiro, aqui vamos fazer um pouquinho mais rápido, né? O quadrado do primeiro, 2e elevado ao quadrado, vai dar 4z ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, fica 2 vezes 2e, que é o primeiro, vezes, aqui ficou muito feio esse vezes, 2 vezes 2e, que é o primeiro, vezes 1,2, que é o segundo, mais o quadrado do segundo, 1,2 ao quadrado. Aí vamos resolver isso, vai ficar 4z ao quadrado, mais, aqui olha, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 1,2 dá 4,8. Então, 4,8z mais 1,2 ao quadrado. Espera aí, se fosse 12 ao quadrado, seria 144. Como é 1,2, quando a gente fizer 1,2 vezes 1,2, o resultado tem que ter o total de casas decimais. Portanto, o resultado tem que ter duas casas decimais. Como 12 vezes 12 dá 144, mas eu tenho que ter duas casas decimais, então 1,2 ao quadrado é 1,44. Aí, olha só esse quadrado verde, quer dizer, esse retângulo, né? Verde aqui nos dizendo o seguinte: a fatoração nada mais é do que a volta do produto notável. Porque fatorar uma expressão é transformar essa expressão, que é uma soma de parcelas, em uma multiplicação de fatores. Porque fator é um elemento da multiplicação. Daí o nome fatorar, é transformar em fatores. Essa fatoração é uma fatoração muito importante. Esse primeiro membro aqui, que nada mais é do que o resultado desse produto notável, ele é chamado trinômio
quadrado perfeito. Trinômio, porque são 3 termos, né? Então, ele é um trinômio quadrado perfeito, porque ele vem do quadrado de uma soma. Então, a fatoração do trinômio quadrado perfeito é o a mais b ao quadrado. Observa que é a volta desse produto notável. Vamos para o próximo. Super parecido com o anterior, né? O anterior foi o quadrado da soma de 2 termos. Agora eu tenho o quadrado da diferença de 2 termos. Mesma coisa. Aqui eu vou ter o quadrado do primeiro. Ao invés de mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ser menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Mas, na verdade, esse menos, ele é porque eu posso até pensar nessa como sendo a mesma fórmula anterior, mas pensando no segundo termo como sendo o menos b. Né? Eu posso enxergar isso como a mais menos b. E aí, quando eu fizesse 2 vezes o primeiro pelo segundo, ficaria 2 vezes a vezes menos b, menos 2ab. Daí esse sinal de menos daqui da fórmula. Mais o quadrado do segundo. Vamos ver um exemplo. 0,5 menos a raiz de 3 ao quadrado. Bom, isso é o quadrado do primeiro. Bom, 0,5 ao quadrado, se fosse 5, seria 25. Mas como é 0,5, o resultado tem que ter 2 casas decimais, porque é 0,5 vezes 0,5. Então, 0,5 ao quadrado é 0,25. Aí, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Como o primeiro é positivo e o segundo é negativo, mais com menos vai dar menos. Então, menos 2 vezes o primeiro, que é 0,5, vezes o segundo, que é a raiz de 3. Mais o quadrado do segundo. Observa que agora não tem problema, mesmo que eu pense que o segundo é negativo. Por quê? Um negativo ao quadrado também dá positivo, daí esse sinal de mais. Então, o quadrado de a raiz de 3 vai ser, o quadrado de a é a ao quadrado. E o quadrado de raiz de 3 é 3. Então, 3a ao quadrado. Que melhorando um pouquinho, a gente vai ter 0,25 menos 2 vezes meio dá 1, vezes a raiz de 3 vai dar a raiz de 3. Então, menos a raiz de 3 mais 3a2. Exemplo B. Menos 2m mais 0,2 ao quadrado. Mas esse caso a gente não viu, né? Porque agora o menos está no primeiro termo. Não tem problema, é só pensar na regra de sinais, né? Então, se eu tenho o quadrado de uma soma, eu posso enxergar tudo como uma soma. Então, se eu tenho o quadrado de uma soma, eu faço o quadrado do primeiro, o quadrado de menos 2m é 4m ao quadrado. Aí, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Só que agora o primeiro é negativo e o segundo é positivo. Então, menos vezes mais vai dar menos. Então, vai ficar menos 2 vezes 2m vezes 0,2. Observa que aqui eu não posso colocar menos 2m, porque eu já fiz a regra de sinais. Então, esse sinal de menos do 2m já está aqui, porque eu já fiz que menos com mais dava menos. Então, esse sinal já foi utilizado aqui. Por isso que aqui eu coloquei 2m positivo. Mais o quadrado do segundo. 0,2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Como é 0,2 vezes 0,2, tem que ter 2 casas decimais. Portanto, 0,04. Que melhorando um pouquinho, vai ficar 4m ao quadrado menos 2 vezes 2, 4, vezes 0,2 dá 0,8. Então, menos 0,8m mais 0,04. E o terceiro exemplo, menos 2m menos 0,2 ao quadrado, ou seja, a mesma expressão de cima, só que eu troquei o sinal do meio, né, ali entre os dois termos. Mesma coisa, vamos fazer regra de sinais. Quadrado do primeiro, o quadrado de menos 2m, 4m2. Agora, na hora do 2 vezes o primeiro pelo segundo, tem que fazer regra de sinais. Então, o primeiro é negativo, o segundo também, menos com menos vai dar mais. Então, mais 2 vezes 2m dá 4m, vezes 0,2 dá 0,8m, que é o que a gente tinha encontrado, né? Só que agora é mais, porque ambos são negativos. Mais o quadrado do segundo, que a gente já sabe que dá 0,04. E aqui a fatoração, que é a volta do produto notável. Então, a fatoração desse trinômio, A2 menos 2AB mais B2, é A menos B ao quadrado. Terceiro caso de produto notável. Agora eu tenho o quadrado de uma soma de 3 termos. Uma forma fácil de você memorizar
essa fórmula é pensando o seguinte, você já sabe o quadrado da soma de dois termos. No quadrado da soma de dois termos, a gente fez o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, no quadrado da soma de dois termos, eu fiz a soma dos quadrados dos dois, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. De forma análoga, no quadrado de uma soma de três termos, eu vou fazer a soma dos quadrados dos três, mais 2 vezes todos os produtos possíveis 2 a 2. Como assim? Se eu tenho três termos, eu posso fazer 2 vezes o A com B, 2 vezes o A com C e 2 vezes o B com C, que é exatamente o que a fórmula me diz. Então, olha, o quadrado de uma soma de três termos. Quadrado do primeiro, quadrado do segundo, quadrado do terceiro, 2 vezes o primeiro com o segundo, 2 vezes o primeiro com o terceiro e 2 vezes o segundo com o terceiro. Letra A. E olha, já estou colocando com sinal diferente. Por quê? É só a gente estar atento à regra de sinais em cada um desses produtos. Então, quadrado do primeiro, A2, mais quadrado do segundo, B2, mais quadrado do terceiro, menos C ao quadrado, dá mais C ao quadrado. Então, mais C ao quadrado. Aí, 2 vezes todos os produtos possíveis, 2 a 2. Então, vai ser 2 vezes o primeiro com o segundo, ambos são positivos, portanto, 2AB. 2 vezes o primeiro com o terceiro, só que o primeiro é positivo e o terceiro é negativo, portanto, mais com menos vai dar menos. Então, 2AC. E 2 vezes o segundo com o terceiro. O segundo é positivo, o terceiro é negativo, então vai ficar menos. Menos 2 vezes B com C. Letra B. Mesma coisa, só estou querendo que a gente fique atento aos sinais. Então, quadrado do primeiro vai dar 4, porque o quadrado de um negativo é positivo. Mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro. Agora, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Primeiro negativo, segundo positivo. Vai ficar menos 2 vezes 2 dá 4, vezes M, 4M. 2 vezes o primeiro com o terceiro. Ambos são negativos. Menos com menos vai dar mais. Então, 2 vezes 2, 4, vezes N, mais 4N. E 2 vezes o segundo com o terceiro. Positivo com negativo, negativo. 2 vezes MN. De forma análoga, a fatoração da expressão é a volta. Então, a fatoração dessa expressão zona vai dar A mais B mais C ao quadrado. Terceiro não, né? Quarto produto notável. E agora é com cubo da soma de três termos. Essa fórmula já é um pouquinho mais complicada, mas vamos lá. Cubo de uma soma. No quadrado da soma, a gente fez a soma dos quadrados e 2 vezes o primeiro pelo segundo. No cubo da soma, a gente vai fazer a soma dos cubos, aqui, A ao cubo e B ao cubo. A soma dos cubos seria ótimo que fosse simplesmente 3 vezes o primeiro pelo segundo, né? Mas não é só 3 vezes o primeiro pelo segundo. É 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo e depois a gente troca. Mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo. Percebe a tabelinha que tem aqui? Olha, 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, e depois ao contrário, 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo. Ótimo, já aprendemos a fórmula, né? Então, na letra A, 1 mais 2A ao cubo. Eu vou fazer o cubo do primeiro, o cubo de 1 é 1 mesmo. Se eu quiser, claro que eu posso trocar essa ordem, fazer logo o cubo do segundo. Mas eu acho mais interessante fazer na ordem que está mostrada aqui na fórmula. Então, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo. Então, vai ficar 3 vezes o quadrado de 1 é 1 mesmo, vezes o segundo, que é 2A. Então, fica 3 vezes 2A, dá 6A. Opa, 6A. Olha, ele não quer ficar aqui. Mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo. 3 vezes 1 dá 3. Vezes o quadrado de 2A é 4A2. Então, 3 vezes 4, 12. A2. Mais o cubo do segundo. O cubo de 2A, 8 ao cubo. 8 ao cubo. Letra B. M mais 0,3 ao cubo. Mesma coisa. O cubo do primeiro, M3. Mais, aqui eu vou fazer um pouquinho mais devagar. Olha, 3 vezes o quadrado do primeiro
que é m ao quadrado, vezes o segundo, que é 0,3, mais 3 vezes... Eu já fiz 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo. Agora é o contrário. 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo. Então, 3 vezes m vezes 0,3 ao quadrado. Mais 0,3 ao cubo. Então, isso vai ficar m ao cubo mais 3 vezes 0,3 dá 0,9, né? 3 vezes 3, 9, vai ter que ter uma casa decimal. Então, 0,9 m ao quadrado. Mais, aqui eu tenho 3 vezes m vezes 0,3 ao quadrado. 0,3 ao quadrado é 0,3 vezes 0,3. 3 vezes 3, 9. Só que vai ter que ter duas casas decimais, porque tem que ter o total de casas decimais. Portanto, 0,3 ao quadrado é 0,09. Bom, aí 0,09, quando eu multiplicar por 3, 3 vezes 9, 27, que vai ter que ter duas casas decimais. Então, isso é 0,27 m. Mais 0,3 ao cubo, isso é 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. 3 ao cubo dá 27, mas tem que ter três casas decimais, porque é uma casa decimal de cada um, né, de cada fator. Então, é 0,027. E a fatoração é a volta desse produto notável. Então, tá lá, olha, a volta dele é o a mais b ao cubo. Mesma coisa, só que com o sinal de menos. A rigor, a gente não precisa gravar essa, porque se eu tiver algum sinal de menos, é só fazer a regra de sinais, tal qual nós já fizemos para o quadrado, né? Então, aqui não tem problema nenhum, é só a gente fazer a regra de sinais. Então, ó, cubo do primeiro. O primeiro é positivo, então, a ao cubo. Quando eu fizer 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, como o segundo é negativo, ó, ficou negativo, menos 3 a 2b. Mas, agora é o contrário, 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo. Quando eu fizer o quadrado do negativo, fica positivo do mesmo jeito, né? Então, mais. E o cubo do segundo. O cubo de um negativo é negativo, por isso fica o menos b ao cubo. Então, 2 menos raiz cúbica de x ao cubo. O cubo do primeiro, 2 ao cubo, dá 8. 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo. Como o segundo é negativo, vai ficar menos 3 vezes o quadrado de 2, 2 ao quadrado, vezes o segundo, que é a raiz cúbica de x. Agora, 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo. O quadrado do segundo vai dar positivo. Então, vai ficar mais 3 vezes o primeiro, que é 2, vezes o quadrado do segundo, que é a raiz cúbica de x ao quadrado. Cubo do segundo. O cubo de um negativo é negativo. Então, menos raiz cúbica de x elevado ao cubo vai dar x. Então, resolvendo, vai ficar 8 menos 2 ao quadrado dá 4, vezes 3, 12, raiz cúbica de x, mais 3 vezes 2, 6, raiz cúbica de x elevado ao quadrado, não dá para fazer nada, fica assim mesmo. Raiz cúbica de x ao quadrado, menos x. Acabou, não dá para a gente efetuar mais nada. Letra B. Agora o sinal de menos está no primeiro, está no primeiro termo. Ok, sem problema, vamos fazer a regra de sinais. Então, o cubo do primeiro, o cubo de um negativo é negativo. Então, menos m ao cubo. 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo. Quando eu fizer o quadrado negativo, vai ficar positivo. Então, 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo. 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo. Como o primeiro é negativo, vai ficar negativo. Então, menos 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo. E o cubo do segundo. O segundo é positivo, ao cubo vai continuar positivo. Então, mais 0,1 ao cubo. Resolvendo essa expressão, vai ficar menos m ao cubo. Aí, 3 vezes 0,1 dá 0,3, m ao quadrado. 0,1 ao quadrado vai ter que ter duas casas decimais. Então, 0,01 vezes menos 3 dá menos 0,03 m mais 0,1 ao cubo vai ter que ter três casas decimais, né? 1 ao cubo dá 1 mesmo. Então, 0,001. Tá lá. Agora, produto da soma pela diferença de dois termos. Esse produto é super importante, super. Inclusive, para você identificar, que é, olha só,
produto da soma pela diferença de dois números iguais. Olha, A mais B que multiplica A menos B. O produto da soma pela diferença dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, se eu tiver 2 mais raiz de x vezes 2 menos raiz de x, eu tenho o produto da soma pela diferença de dois números iguais. 2 mais raiz de x, aqui também é 2 e raiz de x. Então, isso vai ser o quadrado do primeiro, quadrado de 2 é 4, menos o quadrado do segundo, que é raiz de x elevado ao quadrado da x. Não confunda com uma coisa. Aqui, quando a gente faz menos o quadrado do segundo, você pode estar se perguntando assim, ué, mas e se eu fizer o quadrado de um negativo, vai ficar positivo. Sim, mas aqui não é o quadrado de um negativo. Esse menos ao quadrado, ele vem da distributiva. Quando eu aplico a distributiva aqui, observe que vai ficar, ó, A vezes A dá ao quadrado, tá lá. A vezes menos B dá menos AB. B vezes A dá mais BA. Menos AB com mais BA vai cancelar. E B vezes menos B, daí é que fica o menos B ao quadrado, porque mais com menos dá menos. Então, isso aqui não é o quadrado de um negativo. Isso aqui veio do produto mais B vezes menos B, tá? Esse é super importante. Esse produto notável tem que ficar no sangue. Bom, vamos lá. Ué, aqui eu tenho 3 termos. A mais B mais C, A mais B menos C. Ah, mas espera aí. O que está mudando desse primeiro para o segundo? O que está mudando é só esse sinalzinho, olha. Aqui eu tenho o sinal de mais, aqui eu tenho o sinal de menos. Então eu posso enxergar esse produto como o produto da soma pela diferença de dois termos. Mas como esse aqui tem 3? Basta enxergar o primeiro termo como sendo o A mais B. Aí, olha, se eu enxergar isso assim, o primeiro termo é A mais B, mais o segundo termo que é C, vezes o primeiro termo que é A mais B, menos o segundo termo que é o C. E esse resultado dá o quadrado do primeiro, que é o A mais B, menos o quadrado do segundo. Portanto, isso aqui fica A mais B ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Letra C. Que expressão feia, né? Olha só que bacana, isso aparece demais. Isso, futuramente, vai aparecer muito quando a gente estiver resolvendo limites. Olha só. Raiz quadrada de x mais 1 mais 2 que multiplica a raiz quadrada de x mais 1 menos 2. Eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos iguais. Olha, a raiz de x mais 1 está aqui, a raiz de x mais 1 está aqui. O 2 está aqui, o 2 está aqui. Então, esse resultado vai ser o quadrado do primeiro, o quadrado de raiz de x mais 1 vai dar x mais 1 menos o quadrado do segundo, o quadrado de 2 é 4. Portanto, isso dá x menos 3. Produto de dois binômios com um termo comum. Peraí, produto de dois binômios, quer dizer, cada um tem duas parcelas, com um termo comum. Tá aqui o termo comum, olha, x e x. O segundo é que é diferente. Isso vai dar o quadrado do termo comum, x ao quadrado, mais a soma dos diferentes, quer dizer, A mais B, que multiplica o primeiro, comum, que é o x, mais o produto dos dois. Nossa, parece complicado, né? Não é. Na hora que a gente vai fazer, é bem mais simples do que parece. Então, olha, o quadrado do termo comum mais a soma do A com B vezes x, mais o produto do A com B. Aqui eu vou começar pela letra C, tá? No exemplo que eu acho que ela vai ser mais fácil para você entender, depois a gente faz A e a B. 3m mais 2 que multiplica 3m menos 5. Isso vai ser o quadrado do primeiro, que é o comum, quadrado de 3m é 9m2. Agora eu tenho que somar os dois diferentes. Quando eu somo 2 com menos 5, dá menos 3. Então, menos 3 vezes o termo comum, que é o 3m. Agora eu pego o produto dos diferentes. 2 vezes menos 5 dá menos 10. Que resolvendo vai ficar 9m ao quadrado menos 9m menos 10. Vamos voltar então lá para o item A. Vai ser o quadrado do primeiro, o quadrado de raiz de x é x, mais
a soma dos diferentes, 3 mais 5, 8, que multiplica o comum. Então, 8 vezes raiz de x, mais o produto dos diferentes, 3 vezes 5, 15. Vou apagar esse mais aqui, que ficou borrado. Vamos colocar aqui mais. Aqui não dá para a gente efetuar mais nada, né? Letra B. A mais 2B que multiplica A menos C. Olha aqui o termo comum que é o A. Então, eu vou fazer o quadrado do termo comum, que vai dar 2. Agora, eu faço a soma dos diferentes. Mas aí 2B com menos C não dá para efetuar isso. Ok, a gente indica aqui. 2B menos C, que multiplica o termo comum, A. Agora é o produto dos diferentes. 2B vezes menos C, 2BC. Aqui também o que a gente poderia é distribuir, mas não vai dar para efetuar nada, então a gente deixa assim mesmo. E a fatoração, que como sempre é a volta desse produto notável. Isso aqui é um trinômio que na hora da gente fatorar, então, olha, o x, que era a raiz quadrada do termo que aqui está o quadrado, né? Aqui, em cada um dos parênteses, a gente colocou os termos que somados estão aqui no meio, multiplicados pelo x, e que hoje o produto está aqui na terceira parcela. Depois, quando a gente fizer exercício, vai ficar um pouquinho mais clara essa fatoração, ok? Agora, o chamado produto de Warren. Ele parece super estranho aqui, o produto em si, mas ele vai ser muito importante num caso de fatoração, porque o caso de fatoração vai ser a soma de 2 cubos. Para a gente fatorar a soma, tá vendo aqui a soma de 2 cubos, a gente vai ter que usar a volta desse produto. E o mesmo acontece para a gente fatorar a diferença entre 2 cubos, a gente vai ter que usar a volta desse produto. Bom, vamos identificar, vamos analisar como é que é a cara desse produto. Aqui eu tenho, olha, A mais B que multiplica A2 menos AB mais B2. Isso aqui está parecendo com uma coisa que nós vimos agora há pouco, né? Isso aqui está parecendo com o trinômio, 3 termos, quadrado perfeito. Mas não é o trinômio quadrado perfeito porque não tem o 2 aqui no termo central, né? O trinômio quadrado perfeito era quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Aqui eu não tenho 2, então não é o trinômio quadrado perfeito. Mas uma forma de eu gravar esse produto é pensando que esse parece o trinômio quadrado perfeito, mas não tem o 2 do termo central. Então, eu tenho A mais B que multiplica o quadrado do primeiro termo, o produto dos dois e o quadrado do segundo termo. Sendo que esses dois sinais são contrários. Então, olha, aqui quando é A menos B, vai ser o quadrado do primeiro, se aqui é menos, aqui vai ser mais. Se aqui é menos, aqui vai ser mais. O produto dos dois e o quadrado do segundo. Multiplicando isso, eu vou ter a soma de 2 cubos, então esse sinal concorda com o primeiro. E multiplicando esses dois, eu tenho a diferença entre 2 cubos. Então, este sinal concorda com o primeiro. Vamos ver exemplo. Primeira coisa que a gente precisa é identificar que de fato se encaixa nesse caso do produto de Warren. Para isso, a gente vê o seguinte, olha, raiz de x menos 2. O primeiro é raiz de x, o segundo é 2. Quadrado do primeiro, quadrado de raiz de x, de fato é x. Aqui eu tenho o primeiro vezes o segundo, com o sinal trocado, ó, mais 2 vezes raiz de x, mais o quadrado do segundo. Então, realmente está aqui dentro desse caso. Que vai dar o cubo do primeiro, o primeiro é raiz de x ao cubo, menos, porque esse sinal concorda lá com o primeiro, o cubo do segundo, 2 ao cubo. Isso vai ficar, raiz de x elevado ao cubo é raiz de x3, menos 2 ao cubo dá 8. Só que a gente não pode deixar essa resposta assim, né? Raiz de x ao cubo, porque x ao cubo é x ao quadrado vezes x. Portanto, a gente pode tirar o x ao quadrado da raiz, isso vai ficar como x raiz quadrada de x menos 8. Letra B, 1 mais 3e que multiplica 1 menos 3e mais 9z2. Vamos identificar que de fato é um produto de Warren. 1 é o quadrado de 1, 3z é o produto dos dois, com o sinal trocado, e 9z2 é o quadrado do segundo. Então, isso aqui vai dar uma soma de 2 cubos. Aqui, vai dar uma soma de 2 cubos, porque esse sinal concorda com esse. O cubo de 1 é 1, mais o cubo de 3z, 27z ao cubo. Bom,
vamos ver uma aplicação desses produtos notáveis, mas na realidade vamos ver uma aplicação da volta do produto notável, que é a fatoração, que a gente vai precisar fazer para simplificar as frações. Para a gente simplificar frações, a gente só pode simplificar quando o termo é um fator, e um fator é o elemento da multiplicação. Portanto, para simplificá-las, a gente precisa primeiro fatorar o numerador e o denominador. Bom, aqui nessa primeira, o denominador é y não vai dar para fatorar, mas esse numerador dá, porque este numerador é uma diferença entre dois cubos. O primeiro é o cubo de 1 mais y, o segundo é o cubo de 1. Então, fazendo a fatoração, que é a volta daquele produto de Warren, a gente vai fazer, olha, na diferença em dois cubos eu faço o primeiro, que é 1 mais y, menos 1 é cubo de 1 mesmo, então menos 1, que multiplica. Aí eu vou fazer o quadrado do primeiro, que é 1 mais y ao quadrado. Agora, aqui o sinal é ao contrário, isso aqui foi menos, aqui vai ser mais. O produto dos dois vai dar 1 mais y, e mais o quadrado do segundo, que é 1. Se você não tiver identificado, porque já não lembra mais do slide anterior, deixa eu escrever aqui, olha. O que a gente usou aqui foi A3 menos B3. Uma diferença entre dois cubos, a gente faz A menos B, que multiplica o quadrado do primeiro, mais o produto dos dois, A vezes B, mais o quadrado do segundo. Agora, olhando para essa fórmula, você identifica o que eu fiz aqui, olha. A ao cubo é quadrado de A, B ao cubo é quadrado... quadrado não, cubo, né? A ao cubo é o cubo de A, B ao cubo é o cubo de B. Então, ficou A menos B. Aqui, 1 mais y ao cubo é o cubo de 1 mais y. Então, 1 mais y. 1 é o cubo de 1. Então, menos 1. Aqui eu faço o quadrado do primeiro, o produto dos dois e o quadrado do segundo. Sobre y. A princípio, você pode estar pensando assim, puxa, eu fatorei, ao invés de melhorar a situação, ela piorou. Não, não piorou. Primeiro, porque eu só posso simplificar se o cara for um fator, se o termo for um fator. E segundo, que aqui, olha, eu vou poder cancelar 1 com menos 1, então vai ficar y que multiplica 1 mais y ao quadrado, mais 1 mais y, mais 1, sobre y. Agora eu posso simplificar, porque o y é um fator. Portanto, ele pode ser simplificado com o denominador, que a gente está dividindo numerador e denominador por y. E aí, se a gente quiser, para isso aqui ficar um pouquinho mais bonitinho, a gente pode resolver. Então, agora usando o produto notável. 1 mais y ao quadrado, isso é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mais, aqui 1 mais 1 dá 2, mais y. Que resolvendo, vai ficar y ao quadrado, mais 2y mais y dá 3y, mais 1 mais 2 dá 3. Então, esse é o resultado. Letra B. A3 menos 1 sobre A menos 1. Como é que eu vou fatorar isso? Esse numerador é uma diferença entre dois cubos. A ao cubo é o cubo de A, 1 é o cubo de 1. Então, eu tenho o mesmo caso de fatoração que a gente acabou de fazer. Isso aqui fatorado vai ser A menos 1, que multiplica o quadrado do primeiro. Aqui o sinal é ao contrário desse, o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, sobre A menos 1. Agora que o A menos 1 é um fator, eu posso simplificar. Portanto, isso dá A2 mais A mais 1. E essa letra C, x menos y sobre raiz quadrada de x menos raiz quadrada de y. Claro que para que a gente possa fazer isso, tanto x quanto y tem que ser positivos, né? Por quê? Só tem raiz quadrada em R de número positivo, né? Bom, mas aqui como é que a gente vai fatorar isso? Isso está parecido, né? Porque x em cima, raiz de x embaixo. Y em cima, raiz de y embaixo. Eu posso pensar que o x é a raiz quadrada de x ao quadrado. Eu posso pensar que o y é a raiz quadrada de y ao quadrado. Então esse aqui vai ser o caso da diferença
entre dois quadrados. O caso da diferença entre dois quadrados, a gente fatora no produto da soma pela diferença dos dois números. Então, A2 menos B2 fatorado é A mais B vezes A menos B. Então, voltando para cá, olha, se eu pensar que o x é o quadrado de raiz de x, eu fico com raiz de x mais raiz de y, que multiplica raiz de x menos raiz de y, sobre raiz quadrada de x menos raiz quadrada de y. Aí, agora que é um fator, a gente pode simplificar. Então, corta, isso vai dar raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y. Bom, já deu para você ter percebido que essa parte, esse instrumental, não é trivial. Bom, você já deve ter percebido que são muitos casos de produtos notáveis, né? E, consequentemente, de fatoração. Então, assim, não vai ser trivial gravar esses casos todos. Como é que você vai conseguir memorizar todas essas fórmulas? Essa memorização você só vai conseguir com o treino, com a prática. Ou seja, realmente é o momento de pegar todos os exercícios que estão associados a essa aula e resolver. Porque o que acontece? Quando eu te mostro aqui qual é o caso, quando eu já te digo qual é o caso, fica fácil. Aí é só aplicar a fórmula. A dificuldade é justamente em você conseguir sozinho identificar qual é o caso que você vai ter que usar, né? E isso você só vai conseguir, isso só vai vir com a prática e com o treino. Bom, então agora é só a vez de fazer os exercícios, ok? Boa sorte!